Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ricardo Pacheco, sou professor de História. Nas horas vagas eu sou fotógrafo de vida silvestre, vida selvagem, né? E eu, geralmente, nas horas vagas, eu costumo pegar minha câmera, né? Pego meus equipamentos de fotografia e saio, né? Brasil afora, registrando as nossas belezas, né? Não só naturais, mas nossa biodiversidade, né? Muito gratificante, né? Bom, hoje eu estou aqui, meus amigos, para falar um pouquinho do meu portfólio, né? Então, você é médico, você é médica, você é dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Que tem alguma clínica, consultório que trate diretamente com a saúde humana, né? Seja para fazer uma cirurgia, um exame, é muito importante você assistir esse vídeo, tá? Porque nele eu estabeleço aí os parâmetros, né, de atuação do meu escritório, falo um pouquinho de mim também, mas o objetivo principal é que você assista esse vídeo, né, pense um pouquinho na importância de ter um acompanhamento jurídico perante, né, a sua clínica, o seu consultório, para que você não venha enfrentar, né, por algum problema, por algum erro, problemas judiciais, né, que hoje são muito frequentes, né? Problemas judiciais relacionados à saúde, né? A exames, a cirurgias. Então, é muito importante que você assista esse vídeo para que você, né, possa se prevenir, né? Bom, eu vou iniciar com a minha formação, né? Eu sou formado em História desde 1994. Sou professor de História da Rede Pública aqui de Brasília, né? Eu falo de Brasília. E felizmente eu estou prestes a me aposentar, né? Tenho mais 2 anos e pretendo ficar somente no direito, né? Mas a minha graduação, a primeira, foi em História. E é muito importante o conhecimento em História porque ele favorece, né, você interpretar o direito sobre os diferentes momentos históricos, né? E em relação ao direito médico hospitalar, a história ela tem um papel fundamental, porque ela nos mostra, né, ao longo dos séculos, a evolução que a medicina veio tendo, né, que a ciência veio tendo, e como é que essa evolução científica, né, tecnológica, ela foi sendo aplicada aos poucos nos interesses, né, na saúde da espécie humana. Então, a minha primeira graduação é em História, né? E aí, logo depois, eu fiz Direito, né? Já sou formado em Direito aí há alguns anos, né? E atuo aqui em Brasília, né? Mas tenho também a minha OAB de Santa Catarina. Então, se tem algum médico, médica em Santa Catarina que tem interesse em conhecer o meu escritório, o meu trabalho, né? O meu portfólio, fique à vontade, né? E como, né? Os advogados que começam a trabalhar com a área da saúde, com a área da bioética, necessitam de uma especialização, eu fiz a minha, né? Fiz a primeira em bioética pela Universidade de Caxias do Sul, né? O meu TCC foi o luto na Covid, né? E agora eu estou cursando a pós-graduação em Direito Médico Hospitalar pela PUC do Rio, que também é muito interessante, né? E aí envolvem vários aspectos, né? Desde a questão do prontuário, a questão da internet, né? A LGPD. Então, eu estou cursando Direito Médico Hospitalar pela PUC do Rio, né? E já tenho uma formação em bioética, que trata de diversos assuntos, né? Eutanásia, ortotanásia, aborto, suicídio, né? Que
diretamente está relacionado a uma questão de saúde humana, né? Uma questão de tratamento, de saúde. Então, essa é a minha formação, tá? Em 2022, eu assumi, aqui na OAB de uma cidade de Brasília, chamada Taguatinga, eu fui presidente da Comissão de Direito Médico, né? Saí por outras questões, mas foi muito interessante, né? Foi muito legal porque você começa a tratar de assuntos que você nem imagina, mas que tem uma relação direta com a saúde humana. Que no caso da época foi o acompanhamento das doulas, né? As mulheres que são preparadas para acompanhar o parto. E elas exercem um papel fundamental, né, no acompanhamento, né, ali na hora da mãe ter a criança, muito importante, né? Bom, passando o vídeo aqui, né, passando aqui o slide, qual é a função principal, qual é a função principal do meu escritório, né? Primeiramente, prevenir, né? O meu escritório ele atua na área preventiva. Logicamente que se algum consultório, alguma clínica, né, ela venha a ter um problema relacionado ali ao atendimento e esse problema ele for judicializado, nós também atuamos na parte litigiosa, né? Mas o foco principal é a prevenção. Até porque, amigos e amigas, depois que algum tipo de dano, né, ele se estabelece no paciente, em muitas situações, né, ele gera um desgaste, gera conflito, né? Às vezes é um problema, né, de difícil solução. Então, o foco principal é criar nos hospitais, nas clínicas, né, nos hospitais, nos consultórios, uma cultura de prevenção, né, jurídica. E tendo como fio, tendo como base, tendo como fundamento, conhecimento em bioética, né? No vídeo anterior eu falei que hoje no Brasil ainda é muito pouco estabelecido nas faculdades de medicina conhecimento em bioética, onde estão estabelecidos, né, o que pode ser feito, até onde o médico ele pode ir, né, quais são os princípios que devem ser observados. E o meu escritório ele tem como base, ele tem como filosofia a bioética, né? E aqui está o meu contato, né? Eu trabalho aqui no Guaraú, né? Meu escritório é aqui no bloco B, no edifício Itaipu, né? Aí está o meu e-mail, aí está o meu telefone e aí estão as minhas áreas de atuação, né? Bioética, biodireito, proteção de dados, tá? Bem, continuando. Qual a importância de uma gestão jurídica hospitalar? Como eu acabei de falar, ela irá fornecer, né, todos os conhecimentos necessários jurídicos para que um hospital, uma clínica, um consultório, ele possa, né, exercer o seu trabalho da melhor forma, sem vir a ferir legalmente algum direito do seu cliente, do seu paciente. Então, a proposta, como eu falei, é justamente criar uma cultura de prevenção, uma cultura de gestão jurídica hospitalar, para que os danos, se eles vierem a acontecer, né, seja um número assim, reduzidíssimo, um número muito reduzido. A proposta, né, aqui é estabelecer uma ponte entre o médico, o hospital e o paciente e o advogado, né? Para quê? Para que esta relação ela possa ser estabelecida entre médico-paciente, médico-hospital, com observação, né? Com a observação, com o atendimento, com o conhecimento dos aspectos legais, né? Do que pode e do que não pode. Não sei se é infelizmente ou se é felizmente, hoje nós vivemos num mundo totalmente digitalizado. E a saúde do paciente, né, ela vai muito além ali dos aspectos físicos, biológicos, ela vai muito além. Então, o nosso trabalho é justamente, né, trabalhar nessa prevenção, criar um comitê de atuação, um comitê de prevenção,
um comitê educativo para que médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, eles possam exercer a sua função com toda a sua maestria, né, com todo o seu conhecimento, mas sempre em observação, né, aos aspectos legais, aspectos médicos, legais, jurídicos e bioéticos, tá? Bem, e aí eu coloquei aqui, né, um dos fatos que hoje mais se discute, né, não só no ambiente jurídico, mas até mesmo no ambiente médico, está relacionado à proteção de dados, né? Os dados hoje, eles são um verdadeiro patrimônio, é uma verdadeira mina de fontes financeiras. Os dados pessoais de hoje, eles constituem o grande ativo, né, do mundo informatizado. Então, dados médicos, né, dados de consulta, dados de doença, eles são protegidos legalmente. E se algum hospital, algum consultório vier a praticar alguma, né, enfim, deixar que esses dados vazem, né, e hoje nós sabemos que existem pessoas que vivem exclusivamente de comprar e recomprar dados. Se esses dados forem vazados ilegalmente, né, de alguma forma aonde o paciente não tenha conhecimento, o hospital, a clínica, né, o próprio médico, a médica, eles podem vir a ser responsabilizados. Então é muito importante ter o conhecimento, né, da proteção legal que é oferecida aos dados dos pacientes, né? Uma criança, um idoso, uma mulher, um homem, tá? Bom, seguindo, como eu falei, esta equipe, né, ela exerce esse papel de criar, de se cultivar uma conduta médica legal, uma conduta médica hospitalar, mas que esteja calcada, que esteja baseada, que esteja fundamentada nos princípios da bioética, né? E dentro dos princípios da bioética, como eu falei, existe a proteção de dados, né? A autonomia do paciente, o princípio da não maleficência, que é aquele princípio que o médico ele não pode causar dano ao paciente, o princípio da beneficência, que é o princípio que estabelece que o médico ele tem a obrigação de sempre provocar, sempre tentar criar no paciente ali as melhores condições para que ele venha ter benefício de um tratamento, de uma cirurgia, né? Então, o direito dos pacientes hoje ele está sendo desenvolvido no Brasil, é um ramo jurídico importante, né? E que ainda é muito pouco conhecido, né? Tanto por hospitais, por pequenas clínicas, pequenos consultórios. O paciente, né, como eu falei no vídeo anterior, na maioria das vezes, quando ele entra em um hospital, em um consultório, ele entra em um estado de vulnerabilidade, né? Mas esse estado, ele não retira do paciente a sua autonomia, né? Esse estado de vulnerabilidade, ele não retira do paciente, né, a sua capacidade de decidir. E nós já estamos observando aí há algum tempo, né, vários e vários casos de médicos que cometem crimes no exercício da sua profissão, né, abusos, né. O último agora, enfim, temos aí 1 ano, 2 anos, de um médico lá no Rio de Janeiro que aproveitou da situação vulnerável da gestante, né, e praticou um estupro. Então, é muito importante que esse grupo, né, de gestão jurídica hospitalar, ele venha trabalhar com os médicos no sentido de promover principalmente os conhecimentos da bioética, né, para que ele possa agir da melhor forma, né, e principalmente também não só proteger o paciente, mas também como autoproteção, né? Quanto mais você protege o paciente, quanto mais o médico ele vem estabelecer um guarda-chuva de proteção ao paciente, uma proteção legal, mais o médico se resguarda. Porque aí, se vier a ocorrer algum tipo de situação, caberá ao paciente provar,
né? Caberá ao paciente estabelecer provas, tá? Então, é muito importante que se estabeleça no Brasil aí o direito dos pacientes. Ele é muito importante, tá? Bem, e aí, olha só, para a gente finalizar, né? Quais são as nossas áreas de atuação? O direito constitucional, que é a base, né, de toda a nossa legislação, né? O direito civil, que estabelece ali as responsabilidades civis, objetivas e subjetivas. O Código de Defesa do Consumidor, muito aplicado em situações de plano de saúde, né? Oferecimento de medicação, internação. A LGPD, que é uma lei bem recente. E por agora, né, enfim, também as resoluções do Conselho Federal e do CRM, né? Então, o meu escritório ele atua nessa área, nessas áreas, né? Sempre com o objetivo de resguardar o médico, também com o objetivo de resguardar os interesses dos pacientes, tá? Aqui estão as minhas redes sociais, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram está aí. Tem um canal no YouTube, onde eu abordo, né, questões de bioética, tudo. Eutanásia, aborto, suicídio, direito médico, direito hospitalar, direito dos pacientes. Então aí estão as minhas redes. E o meu site, né? Se alguém tiver interesse em conhecer mais aprofundadamente, né, qual é a importância do direito médico hospitalar, aí está o meu site, tá bom? Fiquem à vontade, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixem o seu like. Peço para que você curta, peço para que você, médico, se tem algum interesse, entre em contato, porque somente assim nós iremos criar uma cultura, né? Um ambiente de proteção legal aos pacientes, aos médicos e aos hospitais. Tá bom? Então, fica o meu abraço, um bom final de semana para todo mundo e até a próxima.